Você já teve a sensação de que certas coisas simplesmente tinham que acontecer? Como se o universo tivesse empurrado você para aquele encontro, aquela perda, aquele recomeço, mesmo que, na hora, parecesse um caos. Pois é. E se eu te dissesse que nada disso foi um acidente? Que existe uma inteligência oculta, invisível, mas absolutamente precisa, orquestrando cada detalhe da sua vida, não para te punir, mas para te alinhar. Neste vídeo, você vai entender como essa inteligência atua por trás dos acontecimentos, o que ela tenta te mostrar quando tudo parece dar errado e, principalmente, como acessar essa força de forma consciente, para transformar dor em direção, coincidências em sinais e bloqueios em portais de expansão. Se você anda se perguntando por que repete os mesmos ciclos, por que atrai as mesmas pessoas, ou por que parece que o universo insiste em te colocar nas mesmas situações, esse vídeo é para você. Porque nada, absolutamente nada, dá errado por acaso. E quando você entender o motivo disso, sua relação com a realidade nunca mais será a mesma. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que algo que parecia um desastre era, na verdade, um desvio perfeito? Quantas vezes uma perda te empurrou para o caminho que você precisava trilhar? A mente humana chama isso de coincidência. Mas no nível da consciência, nada é aleatório. Existe uma inteligência silenciosa e precisa, guiando eventos, encontros e circunstâncias, mesmo quando não compreendemos. Essa inteligência não erra, ela ensina. E quanto mais despertos estamos, mais conseguimos enxergar essa ordem por trás do caos. A física quântica já provou que o universo não é feito de matéria sólida, mas de energia em movimento, campos de informação trocando dados a todo instante. Isso significa que a realidade que você vive é o reflexo de um campo invisível, que responde à sua frequência emocional e mental. O que parece acaso, é apenas coerência vibracional. Você vibra, o campo responde. E essa resposta vem na forma de eventos, pessoas e sincronicidades. O problema é que fomos condicionados a enxergar o mundo de fora para dentro, acreditando que somos vítimas das circunstâncias. Mas o universo opera de dentro para fora. Cada pensamento que você repete é um sinal elétrico. Cada emoção que você sente é uma carga magnética. Juntos, eles criam sua assinatura energética, sua senha vibracional no campo quântico. E o campo não julga. Ele simplesmente devolve o que você emite. Então, quando você entende que não existe acaso, você deixa de perguntar por que isso aconteceu comigo, e começa a perguntar para que isso está acontecendo agora. Essa simples mudança de perspectiva transforma a dor em sabedoria, frustração em propósito e o caos em código. Tudo passa a ter um sentido oculto, um convite do universo para você ajustar sua vibração. O que você chama de erro, pode ser o campo te empurrando para um nível mais alto de consciência. O que você chama de bloqueio, pode ser um realinhamento. Essa inteligência invisível não quer te punir, quer te alinhar. Mas ela só pode trabalhar com o material que você oferece, sua energia, seus pensamentos, suas emoções. Quando isso muda, tudo muda. E é justamente isso que esse vídeo vai te mostrar, que nada dá errado por acaso. Que existe uma ordem perfeita atrás de cada aparente desordem. E que, quando você compreende essa lógica invisível, a vida deixa de ser uma sucessão de acidentes e se torna uma dança precisa entre você e o universo. A ciência moderna está começando a provar o que os antigos mestres sempre souberam: existe um campo invisível que conecta tudo. Joe Dispenza o chama de campo quântico, e nele não há separação entre você e o resto da criação. É nesse campo que todas as possibilidades já existem, o futuro, o passado e o presente coexistem como potenciais vibracionais. Quando sua consciência foca e sua emoção dá energia, o campo colapsa essa possibilidade em realidade. Imagine o campo como um oceano infinito de informações. Cada pensamento é uma onda que você envia para esse mar. Se a onda é coerente, isto é, se sua mente e seu coração estão em harmonia, ela cria interferência construtiva e atrai de volta uma realidade correspondente. Mas se há incoerência, se você pensa uma coisa e sente outra, o campo se confunde. É por isso que às vezes parece que nada acontece, ou que tudo acontece ao contrário do que você deseja. Seu cérebro é o transmissor. Seu coração é o amplificador.
Juntos, eles criam um padrão vibracional que informa o campo sobre quem você é. E o campo responde não ao que você diz querer, mas ao que você realmente vibra. Essa é a diferença entre intenção superficial e coerência energética. O universo lê a sua energia, não as suas palavras. Por isso, é essencial compreender que a realidade não é sólida, ela é maleável. O que parece concreto é apenas energia condensada. A matéria é o resultado final de um processo vibracional. Cada célula, cada átomo, responde às frequências que você sustenta. Quando você muda sua vibração, altera o próprio tecido da realidade. Essa inteligência quântica que permeia tudo é o que alguns chamam de Deus, outros de consciência universal. Mas independentemente do nome, ela é a mente que sustenta o cosmos. E você faz parte dela. Você não está separado do campo, você é o campo experimentando a si mesmo em forma humana. O acaso é apenas o ponto de vista limitado de quem ainda não percebeu a conexão entre tudo. A partir do momento em que você aceita que existe um campo inteligente respondendo a você, sua vida muda completamente. Você deixa de mendigar por milagres e começa a participar conscientemente da criação. O campo não precisa ser convencido, ele apenas precisa ser sentido em coerência. A mente cria a imagem. O coração dá o comando energético. E o universo responde com precisão matemática. Você já percebeu que a vida tende a repetir certas histórias até que você mude internamente? Não é coincidência. A mente humana é programável, e a maior parte do que vivemos é reflexo de padrões que o cérebro insiste em reproduzir. Estudos mostram que cerca de 95% dos nossos pensamentos são os mesmos de ontem. E o corpo, que aprende emocionalmente, reage como se o passado ainda estivesse acontecendo. Assim, o futuro se torna apenas uma repetição bem disfarçada do ontem. O corpo é como um servidor de dados emocionais. Ele armazena lembranças, dores e crenças e as transforma em química. Cada emoção que você repete cria uma assinatura hormonal. Se você viveu muitos anos em medo, culpa ou raiva, o corpo se acostuma a essa química e começa a desejá-la, mesmo que ela te destrua. O cérebro envia sinais, o corpo responde, e ambos entram num ciclo viciante que recria as mesmas circunstâncias externas, apenas com novos personagens. A mente inconsciente é a responsável por isso. Ela não cria a partir do que você quer, mas do que você mais repete emocionalmente. Se você pensa, ninguém me valoriza, e sente isso profundamente, o campo entende que essa é a sua identidade vibracional. E por coerência, ele te coloca em situações que validam essa crença. Não é castigo, é física. O campo só devolve o que você sustenta com consistência. Romper esse ciclo exige consciência. Quando você começa a observar seus pensamentos em vez de ser arrastado por eles, cria espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço, o novo pode nascer. O cérebro deixa de operar em modo automático e começa a registrar novas possibilidades. A cada vez que você escolhe reagir diferente, uma nova conexão neural se forma. É neuroplasticidade, a prova de que o cérebro pode ser reprogramado. Mas há algo mais profundo. A repetição não é apenas mental, é energética. O campo quântico precisa de uma nova frequência para responder de forma diferente. Não adianta apenas pensar positivo se o corpo vibra negativo. O pensamento cria a imagem, a emoção cria a força magnética. Sem coerência entre ambos, nada muda de fato. Você pode dizer eu sou abundante 1000 vezes, mas se sente escasso, o campo responde à escassez. Quando você entende que o corpo é o elo entre o invisível e o visível, tudo muda. A libertação acontece quando você ensina seu corpo a sentir algo novo antes de ver o resultado. Quando começa a vibrar como se já fosse o novo você, a realidade externa não tem escolha senão se reorganizar. É assim que você quebra o ciclo, não lutando contra o velho, mas se tornando novo. Existe uma ordem silenciosa sustentando o universo. Uma inteligência que não julga, não pune e não comete erros. Ela está por trás da sincronização perfeita entre o nascer do Sol, o batimento do seu coração e o movimento das galáxias. É a mesma força que move elétrons, floresce árvores e cria coincidências que parecem impossíveis.
Essa inteligência não está fora de você, ela pulsa em cada célula do seu corpo. Quando você entende isso, percebe que nada dá errado. O que chamamos de erro é apenas o ego resistindo à reconfiguração do campo. A inteligência universal atua através da coerência, ela sempre busca o equilíbrio. E quando algo quebra em sua vida, é apenas o velho padrão entrando em colapso para dar espaço ao novo. Mas o humano, acostumado a controlar, interpreta o realinhamento como punição. Não é. É direção. Essa inteligência invisível responde com precisão matemática à sua vibração. Ela não se engana com palavras, intenções ou preces vazias. Ela sente o que você é. Se você vibra escassez, ela te dá experiências para que perceba onde está vibrando. Se você vibra amor, ela te envia pessoas e circunstâncias que refletem esse estado. O universo não falha. Ele apenas espelha. A dor surge quando a frequência que você sustenta entra em conflito com o fluxo natural dessa inteligência. É como nadar contra a correnteza. A resistência dói, não porque o rio te castiga, mas porque ele está fluindo para onde você ainda tem medo de ir. A sabedoria está em aprender a soltar o controle e permitir que a inteligência maior te leve ao destino que já está traçado no campo. Tudo o que você vive agora é a exata tradução vibracional do que seu campo interno tem emitido. E isso não é motivo para culpa, é libertação. Porque se você criou inconscientemente, também pode criar conscientemente. A mesma lei que mantém o padrão é a que te permite transcendê-lo. O campo não é parcial, ele é fiel. Quando você se alinha a essa inteligência, o caos perde o poder de te assustar. Você começa a confiar que tudo tem um propósito, mesmo quando ainda não entende qual é. Essa confiança altera sua vibração. E quando a vibração muda, a realidade muda. A vida deixa de ser uma luta e passa a ser um diálogo entre você e a consciência universal. Toda mudança verdadeira começa quando você para de resistir e começa a escutar. A vida fala com você o tempo todo, através de sinais, repetições, emoções e até dores físicas. Mas enquanto a mente corre em busca de controle, o campo tenta te conduzir de volta à coerência. Aquilo que mais te incomoda, normalmente é o que mais quer te ensinar. As situações não se repetem para te castigar, mas para te despertar. Quando um padrão doloroso se manifesta repetidamente, o campo está apenas dizendo, você ainda vibra nisso. E a repetição é o aviso da vida de que há uma lição não aprendida. Cada desconforto é uma oportunidade de transcendência. Mas a maioria das pessoas interpreta isso como azar. Não percebem que o universo não repete para ferir, repete para curar. O ponto de virada acontece quando você reconhece que é o criador da sua experiência. Esse é o momento em que a vítima dá lugar ao observador. Em vez de reagir, você começa a perguntar, o que esse evento quer me mostrar sobre mim? Essa pergunta abre portais. O campo responde imediatamente, reorganizando as circunstâncias em torno da nova percepção. Eu vi isso acontecer centenas de vezes em meus seminários. Pessoas que, ao compreenderem a mensagem por trás de um fracasso, desbloquearam fluxos de abundância e saúde. Uma mulher me disse, Joe, eu percebi que meu problema financeiro não era a falta de dinheiro, era a falta de fé em mim. No instante em que ela mudou sua vibração, oportunidades começaram a surgir como se estivessem apenas esperando aquele clique de consciência. A partir desse ponto, você deixa de ser controlado pelo externo e passa a ajustar o interno. Aprende a observar seus pensamentos como nuvens passando, sem se identificar com eles. Aprende a sentir emoções intensas sem permitir que elas comandem seu estado. E é nessa neutralidade que o campo responde de forma diferente. Porque finalmente, você para de repetir e começa a criar. Nada dá errado quando você escuta. Tudo o que acontece é apenas a vida te convidando a retornar ao seu alinhamento natural. E quanto mais você escuta, menos o universo precisa gritar. As repetições cessam, os sinais se tornam claros e o fluxo da vida se torna suave. O acaso desaparece, e em seu lugar nasce o propósito. A maior ilusão do ser humano é acreditar que a mente pensa sozinha. O cérebro é o instrumento, mas não o maestro. O verdadeiro maestro é o coração. Quando o coração e o cérebro entram em harmonia, algo extraordinário acontece.
O corpo inteiro passa a vibrar em uma frequência de ordem, e essa ordem é o idioma da inteligência universal. Você deixa de emitir ruído energético e começa a transmitir um sinal puro, um sinal que o campo reconhece instantaneamente. O coração gera o campo eletromagnético mais poderoso do corpo humano, até 5.000 vezes mais intenso que o do cérebro. É ele que informa ao campo quântico o que você realmente sente, não o que você apenas pensa. E o universo não responde às suas palavras, responde à coerência entre o que você pensa e o que você sente. É por isso que muitas pessoas visualizam, afirmam, tentam atrair, mas não conseguem manifestar. Elas pensam em prosperidade, mas sentem escassez, pedem amor, mas vibram solidão. A coerência é o ponto em que a mente e o coração falam a mesma língua. É o momento em que você sente o futuro desejado como se já fosse real. E nesse instante, o cérebro começa a liberar os mesmos neurotransmissores que liberaria se aquilo realmente tivesse acontecido. O corpo, então, acredita. E se o corpo acredita, o campo responde. Porque o universo não distingue imaginação de experiência, ele só entende vibração emocional. Quando essa coerência é alcançada, você literalmente se reconecta à rede de informação do cosmos. É como se o seu sinal energético voltasse a se sintonizar com a frequência da criação. Nesse estado, o impossível se torna possível, porque você não está mais operando a partir da limitação da mente analítica. Você se torna pura consciência, emitindo um comando vibracional que reorganiza a matéria ao seu redor. Joe Dispenza chama esse ponto de coerência quântica, o momento em que você não está mais separado da realidade, mas unido a ela. Nesse nível, as orações não são pedidos, são fusões. Você não manda um desejo para o universo, você se torna o próprio universo experienciando esse desejo. É aqui que milagres se tornam apenas leis naturais que você finalmente aprendeu a usar conscientemente. Por isso, antes de tentar mudar o mundo, aprenda a alinhar o seu campo interno. Porque quando o coração fala e o cérebro escuta, o universo inteiro responde. A coerência é o código secreto que ativa o diálogo entre o humano e o divino, e nada, absolutamente nada, dá errado dentro desse estado. Tudo o que você vive hoje é o reflexo do que o seu cérebro aprendeu a esperar. A mente humana é um espelho do passado, programado para repetir experiências conhecidas. Ela não busca felicidade, busca familiaridade. Por isso, mesmo quando você deseja uma nova realidade, seu corpo inconscientemente tenta recriar as antigas. É por isso que mudança parece difícil. O corpo se tornou o passado cristalizado em forma física. Reprogramar é, portanto, desaprender. É retirar energia dos velhos padrões emocionais que sustentam a identidade antiga. Joe Dispenza ensina que cada emoção recorrente reforça uma rede neural. Quando você sente raiva, medo ou culpa todos os dias, essas conexões se tornam rodovias neurológicas, e o cérebro, eficiente como é, prefere seguir pelo caminho já pavimentado. A reprogramação começa quando você conscientemente muda a rota. O primeiro passo é observar. Quando você se torna observador do seu próprio pensamento, algo muda energeticamente. Você deixa de ser o programa e se torna o programador. Essa consciência cria um espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço, o novo pode nascer. Esse é o momento em que a mente deixa de operar no piloto automático e começa a escolher novas emoções deliberadamente. O segundo passo é a repetição coerente. O cérebro aprende por repetição e emoção. Portanto, ao praticar diariamente estados elevados, gratidão, amor, alegria, você está literalmente recodificando as sinapses. É um processo biológico, não metafórico. O DNA começa a responder de forma diferente, novos circuitos se formam, e o corpo começa a se alinhar ao futuro desejado. Você passa a viver a partir da visão, não da memória. Por fim, o terceiro passo é a rendição. Depois que você instala a nova frequência, precisa permitir que o campo organize o restante. É aqui que a fé científica de Dispenza entra, a confiança de que existe uma inteligência que já sabe como realizar aquilo melhor do que você poderia planejar. O controle bloqueia o fluxo, a entrega o libera. Cada meditação, cada momento de autoconsciência, cada respiração profunda é um ato de reprogramação. Porque toda vez que você escolhe um novo sentimento,
você envia um novo sinal ao universo. E o universo, obedientemente, reflete de volta. Nada dá errado nesse processo, o erro é apenas o sinal de que o antigo está se dissolvendo para abrir espaço para o novo você. As sincronicidades são o modo como o campo quântico sussurra, continue por aí. São os acasos que não são acasos. As coincidências que parecem pequenas demais para serem planejadas, mas perfeitas demais para serem aleatórias. Elas são o eco vibracional das suas intenções. Quanto mais você se mantém em coerência, mais o universo começa a te responder por meio desses sinais. Joe Dispenza costuma dizer que o universo fala em metáforas. Ele não te dá uma resposta direta, ele te mostra padrões. Você pensa em alguém e a pessoa te liga. Você decide mudar de cidade, no mesmo dia, vê uma placa com o nome da cidade. Esses não são truques do destino, são reflexos da sua frequência. Você se torna magnético para tudo que está em ressonância com o seu estado vibracional. Cada sincronicidade é um lembrete de que você está conectado a algo maior. Elas são pequenas evidências de que a mente e o campo estão em diálogo constante. Ignorar esses sinais é como desligar o GPS do universo. Prestar atenção a eles é se alinhar à rota da sua expansão. Mas aqui há um segredo: você não cria sincronicidades conscientemente, você as permite. Elas são o efeito colateral da coerência emocional, não do esforço mental. Quanto mais você tenta forçar, mais as afasta. Quando você relaxa, confia e vibra em gratidão, os sinais começam a aparecer espontaneamente, quase como se o universo estivesse te aplaudindo silenciosamente. Esses momentos não são apenas coincidências bonitas, são atualizações energéticas. Cada sinal é uma confirmação vibracional de que o novo campo está ativo. O universo está respondendo, reorganizando realidades, atraindo pessoas, abrindo caminhos. Você começa a viver em fluxo. E quando você entende isso, começa a viver com olhos novos. Nada mais parece aleatório. Cada encontro, atraso, obstáculo ou coincidência se transforma em mensagem. Porque no universo, nada é por acaso. Tudo é uma resposta à frequência que você está emitindo, e as sincronicidades são apenas o reflexo de um diálogo invisível entre você e o todo. Agora olhe para trás. Cada erro, cada dor, cada aparente injustiça. Observe como todos eles te trouxeram exatamente até aqui. Nada foi desperdiçado. Cada fragmento da sua história foi uma peça da geometria perfeita que a inteligência universal traçou para te despertar. Mesmo quando você achou que tudo estava desmoronando, estava apenas se realinhando. Você nunca esteve só. Havia uma ordem escondida por trás do caos. Cada perda te limpou. Cada atraso te preparou. Cada silêncio te ensinou a ouvir a voz do campo. E agora você entende, não há punição, há propósito. A vida nunca errou com você, ela apenas respondeu à sua vibração e te convidou a vibrar mais alto. Quando você desperta para isso, algo muda dentro de você. Você deixa de resistir ao fluxo da existência e começa a dançar com ele. As coisas não acontecem contra você, acontecem por você. O tempo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. O passado deixa de ser peso e se transforma em sabedoria. Nesse novo estado, o amor não é mais emoção, é a frequência fundamental da criação. Você percebe que o universo não é uma máquina fria de causa e efeito, mas um organismo vivo, consciente e amoroso, respondendo ao que você sente, pensa e é. A consciência cria forma, e a forma ensina a consciência. Agora, feche os olhos e respire. Sinta a energia no centro do seu peito. Essa inteligência que te mantém vivo é a mesma que move galáxias, que cria oceanos, que organiza átomos. E ela está operando através de você, agora. Nada dá errado sob o olhar dessa consciência, apenas se transforma. Então, da próxima vez que algo parecer fugir do seu controle, lembre-se, o universo não comete erros. Ele apenas responde à frequência que você escolheu sustentar. Escolha o amor, a gratidão e a confiança. Porque quando você vibra em alinhamento, tudo, absolutamente tudo, começa a fazer sentido. Nada dá errado por acaso. Tudo está acontecendo exatamente como deveria.